Quebrou porquinho, agora tá contando as moedinhas? Sim, vô, tô juntando essas moedinhas pra comprar um celular novo. Então vem com o vô, vou te dar uma lição de economia. Aqui na Breves, tudo é mais barato. E com o cartão de descontos exclusivos da Breves, o preço fica até 70% menor e o senhor ainda acumula pontos para trocar por prêmios. Vô, olha só meu celular novo. Nossa, aproveita e ligue lá pro Disque Breves pra entregar tudo aqui em casa. Mas qual é o número? Olha, eu não sei, eu tô tentando entrar aqui e não consigo. Ó, deixa que eu te dou uma aula de computador. O Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Estamos aqui neste programa, o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, que é um ministério totalmente comprometido com a Palavra de Deus, comprometido com os ensinamentos dos apóstolos, comprometido com o Novo Testamento. É por isso que a cada sábado, às 10 horas da manhã, neste canal, nós estamos aqui ministrando a rica e poderosa Palavra de Deus, sempre chamando a sua atenção, você telespectador, telespectadora, para que abram seus corações e então permitam que a Palavra de Deus possa cair no seu coração como uma semente, possa adentrar a sua alma, seu espírito, sua consciência, sua mente, para que assim ela possa resplandecer, possa trazer revelação, trazer cura, salvação, libertação, santificação, porque é somente neste caminho da Palavra de Deus é que nós certamente estaremos caminhando efetivamente com verdade para o reino de Jesus Cristo, como aqueles que de fato aguardam a sua segunda vinda. Eu quero abrir o programa desta manhã, lembrando a cada um de vocês a respeito da nossa 9ª Conferência Teológica. Neste ano, nossa conferência será neste mês, no mês de outubro, nos dias 18, 19 e 20. Serão 3 dias de grandes ministrações da Palavra de Deus. Dia 18 de outubro, numa sexta-feira, à noite, às 20 horas, a abertura, a primeira ministração. E então, no sábado, dia 19, pela manhã, às 9 horas, a segunda ministração. E à noite, às 19h30, a terceira ministração. E então, no domingo, dia 20 de outubro, pela manhã, às 9 horas, a quarta e última ministração. O tema será um tema de grande envergadura teológica, porque nós vamos tratar de um tema extremamente importante, um tema extremamente profundo, o que certamente vai requerer de todos nós, daquele que ministra, dos que vão receber um certo exercício, não é, exegético na Palavra de Deus, para dar conta desse tema, que é um tema de caráter escatológico, o Apocalipse revelado, uma visão quadridimensional da vitória do Cordeiro e de sua esposa. Serão 4 ministrações certamente muito abençoadas. Você não pode deixar de participar, você e a sua família, seus amigos, convide as pessoas, o máximo de pessoas, para que possamos certamente aqui todos ser enriquecidos e abençoados com essa palavra profética, uma palavra capaz de abrir os olhos espirituais do coração, de romper com os horizontes que certamente podem estar um pouco estreitos ou até mesmo fechados, para que possamos caminhar nesses últimos dias, dias de trevas, dias de apostasias, possamos andar em plena luz, na luz da Palavra de Deus, que certamente é a nossa garantia. Dias 18, 19 e 20 desse mês de outubro, estamos aqui aguardando por todos vocês. Amanhã também, às 9 horas da manhã, queremos celebrar a ceia do Senhor e você é o nosso convidado especial. Vem aqui em Taguatinga, na QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. Pela manhã, às 9 horas da manhã, estaremos ministrando a ceia do Senhor, o partir do pão, tendo comunhão aqui naqueles elementos que o próprio Senhor colocou diante dos seus primeiros discípulos, o pão e o vinho, dizendo que todos quantos recebem deste pão e deste vinho, recebem vida,
Ora, na nossa caminhada, nós precisamos de graça, de poder, de força, para continuarmos nesse deserto como peregrinos, firmes e firmados na graça, até aquele grande dia da vinda de Cristo. Portanto, você que é um servo de Deus, não deixe de participar. Venha você, venha a sua família, você que tem plena comunhão com o corpo de Cristo. Amanhã, às 9 horas da manhã, em o nome de Jesus Cristo. Agora, tome nota, atente para esse recado extremamente importante. Está aí no seu televisor. pergunta@devoltapalavra.com. Grave bem o endereço deste e-mail, porque a partir de hoje, vocês já podem começar a mandar perguntas para este e-mail. Perguntas essas que serão respondidas não via e-mail, mas você envia por e-mail a pergunta, porque daqui do programa eu vou responder a cada uma das perguntas que nos forem enviadas. Certamente que virão muitas perguntas, até porque cada telespectador poderá mandar quantas perguntas quiser mandar. Entretanto, nós vamos fazer certamente uma seleção das melhores perguntas, melhores no sentido da sua relevância, ou seja, da sua importância para o corpo de Cristo. Eu sei que muitos vão mandar perguntas pessoais e tal, mas vamos fazer a seleção e então a cada sábado vamos usar um programa inteiro, 30 minutos, para responder a essas perguntas. No programa eu respondo, no finalzinho já anuncio qual será a pergunta a ser respondida no sábado seguinte. Daqui a algumas semanas nós vamos começar a realizar esse tipo de programa, respondendo a perguntas aqui no ar. Portanto, enquanto chega lá, enquanto nós acabamos de ministrar essa série que agora estamos ministrando, vocês vão enviando as perguntas, né? Tome nota, pergunta@devoltapalavra.com. Vocês podem mandar que nós vamos responder à luz da palavra de Deus, certamente fazendo ali um estudo aprofundado, perguntando aos profetas do Antigo Testamento, perguntando para os apóstolos de Jesus Cristo, para o próprio Senhor, ou seja, fazendo um estudo em toda a Escritura para que a Bíblia possa nos responder o que é a verdade concernente a esses temas que então nos serão enviados. Estamos aguardando pelas perguntas de todos vocês e eu tenho certeza que será uma grande bênção para todo o corpo de Cristo. Vamos pegar nossas Bíblias. Neste momento eu quero que vocês nos acompanhem. É importante que você tenha em mãos a sua Bíblia para que você se certifique da verdade de Deus aqui em sua palavra. Eu quero começar o programa lendo Hebreus capítulo 12, abra sua Bíblia, o versículo 14, que é um versículo extremamente importante para aquilo que estamos falando nestes dias. Diz assim a palavra de Deus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia, que você olhe com atenção este versículo. Um texto que é extremamente relevante. Na verdade, talvez o texto mais importante de toda a Escritura, uma vez que se nos coloca diante dos olhos uma condição crucial para que nós possamos ver o Senhor. É certo que é desejo do coração de cada filho de Deus estar com o Senhor naquele grande dia, ser aprovado por Ele e então reinar com o Senhor no reino milenar e entrar com o Senhor para a eternidade. Mas veja o que se nos coloca diante dos olhos: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. É impossível que um cristão que não trilhe esse caminho da santificação, ele possa estar com o Senhor no seu reino. Não há essa possibilidade. Então é preciso que nós olhemos com atenção para esse tema extremamente importante, que é o tema da santificação, que nós já começamos a falar na semana passada. E é interessante como que o maligno, o Deus desse século, ele tem cegado os olhos, sobretudo do povo de Deus, tem atrapalhado o entendimento do povo de Deus para que não compreenda esse tema extremamente importante. Eu digo isso porque em pleno século XXI, 2000 anos depois da primeira igreja, da igreja apostólica, o que nós vemos? Nós vemos uma igreja enorme, ou seja, um número de crentes que cresce a cada dia mais. Entretanto, quanto mais cresce o número de pessoas nas igrejas evangélicas, menos ou menor é o interesse por esse tema. Haja vista que há dois equívocos com respeito a esse tema. O primeiro
de um lado, no extremo, são aqueles que simplesmente ignoram o tema da santificação. Ou seja, para eles, esse tema não está na Escritura. E se está, nem mesmo deveria estar. Isso porque todo o interesse desses grupos cristãos, sobretudo desses grupos agora mais recentes, mais modernos, né? Esses grupos mais voltados para o pragmatismo, ora, eles estão em busca das coisas imediatas. Eles não querem saber da santificação. Até porque eles também não estão com os olhos voltados para o Senhor, em sua vinda, em seu reino. Não, eles estão preocupados com quanto dinheiro eles vão estar daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano. Eles querem saber quanto eles terão na poupança, ou qual o limite do seu cartão de crédito, ou quantas fazendas eles obterão, quantos apartamentos, quantas casas. Ou seja, é um olhar totalmente material. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, e agora eu me dirijo à igreja de Jesus, que pode me escutar, que pode assistir a este programa, até onde essa voz, essa imagem pode chegar. Em nome de Jesus, nós precisamos urgentemente nos livrar e nos libertar desse espírito egípcio de escravidão quanto às coisas materiais. A teologia da prosperidade, que certamente é uma falsa teologia, porque usa o nome teologia, mas na verdade não passa de um arranjo maligno, um arranjo humano, pegando um versículo aqui, outro ali, fazendo todo um raciocínio para enganar os indoutos, para enganar os incautos e distanciá-los do caminho que nos leva à glória de Deus, do caminho que nos leva ao reino de Jesus Cristo, para vivermos uma falsa vida cristã totalmente voltada para o aqui, totalmente voltada para o agora, como quem busca as coisas dessa terra, como se o reino de Deus se limitasse a essa terra, ou fosse desta terra. Não se esqueça que Jesus estava já na cruz do Calvário quando disse: o meu reino não é deste mundo. Então o reino de Cristo não tem nada a ver com este mundo. Embora nós estejamos aqui neste mundo, mas nós não somos deste mundo e nós não estamos aqui para sempre. Pelo contrário, somos peregrinos, estamos aqui como caminhantes, como aqueles que estão de passagem, como aqueles que caminham em direção à manifestação do reino de Jesus Cristo. Então, o primeiro equívoco com respeito a esse tema é aquele que as pessoas simplesmente ignoram. Eles não falam disso, eles suplantam esse tema e o substituem, portanto, por mensagens pragmáticas voltadas para as coisas materiais. Esse é o primeiro erro. Mas há um segundo. É certo que existem grupos que estão, de alguma maneira, preocupados, sim, com o tema da santificação. E até tem pregado, tem falado e tem procurado, persuadir pessoas para que vivam a santificação. Ora, mas então qual é o erro, qual é o equívoco referente a esse tema? É que, por não terem uma compreensão clara da Escritura, eles acabam estabelecendo uma falsa santificação. Ora, pastor, o que é uma falsa santificação? É o ensino e é o engano de que a santificação é aquilo que o homem pode fazer para Deus. Aí o que acontece? Começam-se a estabelecer as regras, os mandamentos, as doutrinas meramente humanas, de fazer, não fazer, de comer, não comer, de vestir, não vestir. Ou seja, a santificação, dizem eles, consiste naquilo que você faz, do cabelo que você não corta, do brinco que você não usa, do batom que você não passa, da calça que você não veste, do programa de televisão que você não assiste, do lugar para onde você não vai. Ou seja, santificação seria você simplesmente mudar todos os seus costumes e os seus hábitos exteriores. Mumificam as pessoas e aí isso gera um orgulho espiritual, porque essas pessoas que estão ali vestidas, como os fariseus lá em Mateus capítulo 23, também se vestiam, embora sepulcro caiados, por fora aparentavam belos, bonitos. Isso gerando o quê? Gerando hipocrisia e gerando um orgulho espiritual, como quem olha para aqueles outros que não se encaixam dentro dos seus padrões, dentro do seu quadrado, e dizem: aqueles ali estão
condenados. Então, pensar a santificação como se a santificação fosse mudar apenas o exterior, as roupas, os hábitos, ou a comida, a bebida e o lugar, e colocar um pano sobre a cabeça e outras coisas mais desse tipo, certamente são engano. Basta que você se lembre dos textos sagrados em que o próprio Jesus declarou, Mateus capítulo 15, ou que seja Marcos capítulo 7, no texto em que nos mostra em que Jesus Cristo, entrando num certo lugar onde havia ali um jantar, é dito que os discípulos de Cristo não participaram do ritual e da cerimônia da purificação das mãos, conforme os judeus acreditavam e praticavam, porque eles tinham jarros, né, cheios de água da purificação. Aí eles colocavam aquela água, aspergiam em coisas, em objetos, nas mãos, considerando que aquela água tivesse algum poder purificador. Quando Jesus então diz, olha, entenda uma coisa, o problema do homem não é o que está fora dele. E esse é o grande problema. Até hoje, depois de 2000 anos, os cristãos continuam sem entender. O problema não é o que está fora do homem. Haja vista que tudo, disse Jesus, o que há fora do homem não o pode contaminar. Você não se torna contaminado por uma roupa que você veste, ou por um cabelo que você corta, ou por uma unha que você pinta. Isso é um grande engano. Isso porque, ao fazer essas coisas, muitos acham que estão santificadas. Mas Jesus fala, é do coração. Volte os olhos para o interior, para a alma, para a mente, vontade e emoção, porque é de dentro do homem que procedem toda sorte de pecados. Então a santificação, ela jamais se limita a uma forma exterior de vida. E alguém pode perguntar, pastor, mas então o que é a santificação? Mas antes disso, leia mais um texto comigo, que está aqui no livro de Colossenses, está no capítulo 3 de Colossenses. É um texto extremamente importante para o que nós estamos falando. É o capítulo 2 de Colossenses, veja o versículo 20, 21 e 22 e 23, que diz assim, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, como, pois, se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Olha que é uma repreensão. O apóstolo está perguntando, por que você se sujeita a ordenanças tais como? Versículo 21, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Queridos, vejam quantos cristãos não estiveram sob um jugo, sob um cativeiro de doutrinas humanas, de usos e costumes, como aqui o apóstolo Paulo, ele reprova dizendo que muitos, como se não tivessem morrido com Cristo, como se ainda fosse velha criatura, vive sob o cabresto, sobre as ordenanças humanas daqueles que dizem não manuseeis, não proves, não toques, não faça. E assim, as pessoas passam a viver um conjunto de regras e de normas exteriores e meramente humanas. Mas veja o que diz o versículo 22. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, em nome de Jesus, veja o restante, pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. O que quer dizer com o uso se destrói? Ora, aquelas coisas que eles estão dizendo que não podem fazer, não pode tocar, não pode, essas coisas são da terra, elas são daqui de baixo, ou seja, elas se acabam. E, portanto, Deus não tem nenhum compromisso com as coisas que se passam, que se acabam, que se destroem, porque o interesse de Deus é a eternidade, é o reino, são as coisas eternas, as coisas do Espírito, são coisas diferentes. Por isso diz o versículo 23, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Ora, quantos de nós não olhamos muitas vezes para as pessoas aparentemente santas, né? Porque estavam vestidas assim ou daquele outro modo, e nós falamos assim, olha, como aquela pessoa é uma pessoa de Deus, veja como ela se veste. Ou seja, nós olhando o seu exterior, acabamos por julgar ser muita sabedoria. Como diz, culto de si mesmo, de falsa humildade, é um rigor ascético. Entretanto, essas coisas não têm valor algum contra a sensualidade. Ou seja,
Essas coisas exteriores, como não fazer, não tocar, não vestir, não comer, não mexer, não ir, tudo isso, na hora mesmo de conter a natureza pecaminosa da carne, elas não são suficientes, não são capazes. E é por isso que você que está em casa, assistindo a esse programa, você própria é testemunha de quantas vezes você esteve em lugares em que havia ali uma rigidez tremenda sobre a igreja, mas não dava conta de segurar os adultérios, as fornicações, os furtos e tantas outras coisas mais que nós todos somos testemunhas ao longo da nossa experiência cristã. Porque tudo isso não tem poder transformador de alterar, não somente alterar o comportamento, mas sobretudo a natureza, mudar o coração, como diz a palavra de Deus no livro de Ezequiel, quando diz que Deus daria um novo coração, tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. Olha, esse texto de Ezequiel claramente nos mostra que a obra de Deus é uma obra orgânica. Ora, o que é santificação? Num primeiro momento, nós sabemos que o Senhor nos santifica quando nos tira do meio comum e nos coloca em Cristo. Esta é a santificação posicional. Então, em posição e judicialmente, nós estamos em Cristo, separado de tudo o que é comum, de tudo o que é caído. Entretanto, agora o Senhor quer nos levar a uma santificação orgânica. A santificação orgânica é um processo em que nós somos submetidos, em que a nossa alma é submetida, um processo no qual nosso coração é submetido, a nossa mente é submetida, todo o nosso ser interior é submetido para que então Deus possa proceder, tirando de nós, arrancando de nós tudo aquilo que é velho, que é do velho homem, que é da velha natureza, que é do homem caído, tudo aquilo que é da carne, do grego sarx, natureza pecaminosa. E, portanto, Deus tem esse interesse em transformar interiormente o homem. Então, relendo o texto de Hebreus 12, 14, é como que dissesse, sem que o homem seja transformado interiormente, jamais ele verá o Senhor. Sem que o Senhor nos separe de nós, tirando de dentro de nós, separando e retirando de nós tudo que é caído, tudo que é carnal, tudo que é maligno, tudo que é perverso. Se não houver essa mudança, essa operação do Espírito Santo dentro do homem, este homem jamais poderá ver o Senhor. Veja que não é uma exigência qualquer, na verdade é um caminho, a santificação é um caminho. Se você não percorrer este caminho, como você pode ver o Senhor? E, portanto, essa obra só Deus pode realizar. Haja vista que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, e aqui está o aspecto orgânico do tema, da santificação, você pode encontrar isso em Romanos, no capítulo 6, nos é dito que nós morremos com Cristo, nós fomos crucificados com Cristo. Isso é obra de Deus, obra em Cristo, é obra do Espírito. De maneira que o apóstolo Paulo nos convida em Romanos capítulo 6, dizendo, sabei, pois, que o vosso velho homem está crucificado com Cristo. Nos convida a saber. Você, meu irmão, e você, minha irmã, precisa saber exatamente dessa verdade. Essa verdade chega ao seu coração e ao seu entendimento para que você reconheça o que Cristo realizou por você. O vosso velho homem está crucificado. Ponto. No versículo 11 do capítulo 6, então ele diz, considerai-vos, portanto, mortos. Ou seja, uma vez que você sabe, agora você se considera morto. Ou seja, você tem a noção, o entendimento, o esclarecimento de que você, tanto quanto eu e todos os homens sobre a face da terra, um dia lá no Éden, em Gênesis capítulo 3, registra isso, nós caímos em pecado. E aquela queda foi muito mais que comer uma maçã, como dizem muitos por aí. Na verdade, a Bíblia não fala nada de maçã, fala de um fruto. E não de um fruto qualquer, mas fala de um fruto em cujo interior estava uma natureza de pecado e de morte. De sorte que quando o homem comeu daquele fruto, ele se tornou pecador. Não simplesmente por fazer algo de errado, mas agora em sua natureza, na sua carne, no seu ser, opera e habita uma natureza contrária a Deus.
De modo que esses, por si só, porque estão caídos, estão destituídos da glória de Deus. Estão fora da glória de Deus. E porque são carne, Romanos capítulo 8, versículo 8, não podem agradar a Deus. E aqui é o grande problema, né? Fala para um tanto de gente que é carne ou que não entendeu ainda a vida do Espírito, dizendo, vocês devem agradar a Deus. E como é que pode se agradar a Deus? Na carne, ou mesmo na nossa força natural, que procede da carne, numa santificação carnal, porque é orgulhosa e é cheia de preconceitos a tudo e a todos. Nada disso. O Senhor, Ele tem uma saída. E qual é a saída? Ele nos crucifica, Ele destrói, Ele mata, Ele aniquila o velho homem, obra do Espírito. E agora, pela fé, você se apropria dessa verdade. Você pode tomar para si essa verdade e começar a caminhar dizendo, estou crucificado com Cristo. De modo que quando vier as paixões, quando vierem os desejos, as circunstâncias, querendo te induzir e te levar a uma vida pecaminosa, você então faça como está em Romanos capítulo 6, versículo 11. Você proceda como quem está crucificado, tomando posse da palavra pela fé, e o Espírito Santo naquele momento, ele torna real aquilo que Cristo realizou na sua experiência. Não que o que Cristo realizou não fosse real, mas sendo real em Cristo, Ele tornará isso real em você, na sua experiência, aniquilando todo o desejo interior que se manifesta contra Deus e contra tudo. Portanto, a santificação é algo orgânico e a santificação é um requisito para aqueles que querem caminhar numa vida cristã em direção ao reino, que querem entrar no reino, que querem cumprir a vontade de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz claramente a todos nós, em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18. E todos nós, observe como o apóstolo Paulo também se inclui aqui nesse texto, dizendo, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, na própria imagem do Senhor, o Espírito. Então, esse é um tema bíblico. Por que será, então, que os cristãos, na sua maioria, nesses últimos dias, perderam, então, de vista essa questão da santificação? Por que muitos se desviaram de uma santificação bíblica para seguirem uma santificação da carne de mera aparência religiosa, calcada e baseada em usos e costumes? Igreja de Jesus Cristo, eu apelo para o seu coração, meu irmão. Eu sei que talvez gere muita dúvida essa questão, mas em nome de Jesus, ore ao Senhor e leia a sua palavra, porque a palavra de Deus há de esclarecer todas essas questões, de maneira que andemos nós neste caminho, como quem aguarda pelo Senhor em sua segunda vinda. Eu quero que todos vocês possam, de fato, eventualmente estar conosco, inclusive amanhã, pela manhã, às 9 horas da manhã, porque teremos aqui na nossa sede a reunião da Ceia do Senhor, em que vamos partir o pão. Você e a sua família são os nossos convidados especiais. Venha ter comunhão conosco, venha amanhã de manhã, levante cedo, pegue a sua família, venha celebrar conosco a morte, a ressurreição do Senhor e ser ministrado pela rica e poderosa palavra de Deus, uma palavra transformadora, uma palavra capaz de abrir os horizontes espirituais e nos fazer andar em caminho seguro para a glória de Deus. Tenham todos vocês, então, um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor. Quebrou porquinho, agora tá contando as moedinhas? Sim, vô, tô juntando essas moedinhas pra comprar um celular novo. Então vem com o vô, vou te dar uma lição de economia. Aqui na Breves, tudo é mais barato. E com o cartão de descontos exclusivos da Breves, o preço fica até 70% menor e o senhor ainda acumula pontos para trocar por prêmios. Vô, olha só meu celular novo. Nossa, aproveita e ligue lá pro Disque Breves para entregar tudo aqui em casa. Mas qual é o número? Olha, eu não sei, eu tô tentando entrar aqui e não consigo. Ó, deixa que eu te dou uma aula de computador.